Alô, alô, você está no canal nerdoino.com e estamos dando prosseguimento. Esse é o nosso segundo vídeo. Pretendemos fazer uma série de vídeos trazendo informações sobre o uso do Aspire. Conforme eu disse no vídeo anterior, eu resolvi fazer essa série porque eu sofri muito para poder dar os primeiros passos no uso desse programa e quero facilitar as coisas para os meus amigos aqui no YouTube. Bem, então vamos lá. Todos vocês aí que são apaixonados por CNC, vamos à luta, mãos à obra, né? Bem, no vídeo anterior eu fiz a configuração da nossa área de trabalho. A minha ideia original era de inserir aqui formas geométricas para explicar como que faz essa inserção de formas geométricas, para desenhar formas geométricas, mas eu mudei de ideia, resolvi partir para um projeto prático. Então, o que vai ser esse projeto prático? Nós vamos pegar um tarugo de madeira e nesse tarugo de madeira nós vamos realizar um suporte de celular que vai ficar com o seguinte formato, esse daqui. Vamos criar uma cavidade que eu chamo de slot, onde a gente encaixa o celular para ele ficar na vertical, para você poder assistir aí os seus vídeos do YouTube pelo celular. E vamos fazer uma personalização aqui, criando a forma de uma guitarra. Ok, isso aqui eu já fiz no Aspire. Estou mostrando para vocês um trabalho que eu já fiz, mas vou refazer aqui, explicando o passo a passo para vocês, ok? Então nós vamos trabalhar com um tarugo de madeira com a largura de 110 milímetros e a altura aqui de 47 milímetros. A espessura desse pedaço de madeira é 16 milímetros. No meu caso aí, eu aproveitei cortei um pedaço aí de uma ripa de telhado. Essa peça aqui é maçaranduba, é uma madeira bem dura, ok? Então vamos lá no Aspire. Então eu configurei da seguinte forma, conforme vimos na imagem anterior, a largura da minha peça 110 milímetros, a altura da peça, né, que vai ser o eixo Y, 45 milímetros, eixo X, 110 milímetros. A espessura da nossa madeira, conforme eu mostrei para vocês, a ripa na imagem, 16 milímetros de espessura. Nosso ponto zero está configurado no centro, ok? Conforme se vê aqui no centro da peça. Estamos trabalhando com milímetro, beleza? Então vamos dar ok aqui. Ok. Uma coisa importante que eu queria explicar, então aqui está nosso ponto zero do eixo Y, cruzando com o ponto zero do eixo X no centro da peça. Uma coisa interessante aqui para observar, que nós temos a visão do desenho aqui, né? Que a gente vai elaborar o nosso projeto, e aqui depois a gente vai ter a visão 3D, ok? Na visão 3D, aqui em cima, você pode mudar o ângulo de observação, o ângulo de visão. Eu costumo usar esse ângulo aqui para observação, ok? Que você vai mudando as faces da peça que você visualiza. Eu costumo trabalhar com esse ângulo aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Se você, qualquer momento você quiser mudar, é só clicar aqui. Vamos voltar para o nosso desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser realizar essa cavidade aqui, que é o nosso slot. Então vamos lá. Para inserir o nosso slot, nós vamos desenhar um retângulo. Vamos clicar aqui na ferramenta retângulo. Abrir essa tela aqui e eu vou configurar para ele ser inserido no ponto zero. Aqui você pode alterar essa quina aqui, redondo externo ou aqui redondo interno, mas nós queremos que fique canto reto.
O tamanho do slot, ele vai ter uma largura de 13 milímetros. A altura da peça aqui é 45, mas nós vamos alterar, vamos colocar aqui 48. Eu já explico o porquê. Então, nós vamos criar um retângulo com 13 milímetros de largura e 48 na altura. Aí está. Bem, observe que eu coloquei aqui 0x e 0y. Então, ele foi gerado no ponto 0. 0x, 0y. Vamos fechar isso daqui, que a gente já inseriu o nosso retângulo. O que a gente tem que fazer agora? Trazer esse retângulo para essa posição aqui. Mas essa posição aqui eu quero colocar ele a 5 milímetros desse ponto aqui. Eu quero deixar 5 milímetros de madeira aqui, que é esse aqui vai ficar a 5 milímetros, ok? No extremo da peça. Então vamos voltar lá. Então, para marcar esses 5 milímetros, eu vou criar uma outra forma geométrica aqui, que vai ser um quadrado com 5 milímetros. Vamos colocar 5 milímetros por 5 milímetros. Okay? Então, vou gerar um quadrado com 5 milímetros com os cantos retos no ponto 0. Criar. Gerou aqui. Vamos fechar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrastar essa peça aqui, esse quadrado aqui, para esse ponto aqui, que ele vai servir de galga, ou seja, de marcação. Então, clico com o botão esquerdo do mouse na imagem, na figura, ok? Aí seleciono ela. Dou mais um clique com o botão esquerdo, o mesmo botão. Habilitou para edição. Aqui eu posso alterar o tamanho, mas não é a minha intenção. A minha intenção é mover. Então eu posiciono o cursor do mouse no centro, vai aparecer essa figura de movimentação. Eu arrasto ele para cá. Essa é a minha marcação. Então está aqui. Ele é apenas para poder marcar os 5 milímetros aqui, porque ele tem 5 milímetros por 5 milímetros. Se eu quiser editar essa figura, esse retângulo, eu volto aqui, selecionei ele aqui com o botão, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, selecionei, vou lá no quadrado, ele tem 5 por 5, se eu quiser alterar, eu altero e aplico, mas eu não quero alterar, vamos fechar aqui. Ele já está na posição galgando os 5 milímetros. Agora eu vou arrastar o nosso slot para cá, encostando nele. Então, com o botão esquerdo do mouse, eu clico na figura, clico de novo, são 2 cliques, ok? Estou fazendo pausadamente para ficar mais fácil entender. Posiciono o cursor do mouse no centro para aparecer o indicador de arraste, agora arrasto. Vou centralizar aqui. Ok? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou centralizar ele de forma a ficar a mesma sobra aqui para cima e para baixo. Tem uma forma de fazer isso automático, mas eu vou fazer utilizando aqui as setas do teclado. Eu posso usar a seta para o lado direito, seta para o lado esquerdo, seta para cima, seta para baixo. Para ter mais precisão de posicionamento, eu vou dar um zoom usando o scroll do mouse, ou seja, aquela rodinha do mouse. Dou um zoom. Aí agora, utilizando a seta do teclado para a esquerda, a cada toque chega mais um pouquinho. Ok, então estamos posicionados aí, encostando no retângulo de 5 milímetros. Então o nosso slot está a 5 milímetros do extremo. Agora eu posso deletar esse retângulo aqui que não serve para nada. Coloquei ele aqui apenas para galgar os 5 milímetros. Agora, utilizando a rodinha do mouse, ou seja, o scroll, eu vou diminuir o zoom. Ou eu posso vir diretamente aqui, observe o cursor do mouse. Zoom sobre a área de trabalho. Clicando aqui, eu vou, olha só, eu vou centralizar o meu desenho no centro da tela, da minha área de trabalho. Observe que aqui não está a mesma altura, mesma
distância que aqui, mesmo intervalo. Então, vou selecionar A com o botão esquerdo do mouse e vou melhorar isso aqui. Não precisa ter muita precisão aqui não. Por que eu fiz o slot transpassando aqui e transpassando aqui? Que deve estar transpassando aproximadamente 1,5 milímetros, em cima e embaixo. Porque se eu colocar a medida exata, quando a fresa cortar, vai cortar só até aqui, vai ficar uma rebarba nesse cantinho aqui, porque a fresa tem formato cilíndrico, certo? Fica uma rebarbazinha aqui, arredondado. Eu vou ter que ter o trabalho de lixar. Então, para evitar isso, eu coloco transpassando, que aí a fresa vai vir até aqui, até aqui, não vai ficar rebarba, ok? Essa é a intenção de transpassar, por isso que eu coloquei o tamanho aqui. Vamos lá na ferramenta de retângulo, ao invés de colocar 45, que é o tamanho da nossa peça, eu coloquei 48 para transpassar, ok? Muito bem, então até agora não temos nada na visão 3D, só o material, mas o nosso slot já está desenhado. Agora a gente precisa entrar com o trabalho realmente do corte. A gente precisa gerar o percurso. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, inscrevam-se no nosso canal para poder incentivar a gente aí a continuar fazendo os vídeos, ok? Não esqueça de se inscrever, eu esqueci de falar no início. Mas então agora a próxima etapa do nosso trabalho é gerar o percurso de corte da nossa peça. Então vamos lá, clicar em percurso, você vem em percurso aqui, já abre a janela. Então, peraí, só um detalhe. Eu vou fechar isso aqui e abrir de novo para evitar um pequeno problema aqui. Vou abrir ele de novo. Tá aqui. Então a gente vai em percurso. E o que vai aparecer aqui? Assim que você clicar em percurso, vai abrir essa janela. O que temos aqui? Aqui em cima, definir, correto? Aqui você tem a altura de deslocamento, ou seja, quando a ferramenta quando a máquina movimentar a ferramenta sobre a peça e não estiver cortando, ela vai ter que subir a fresa a uma altura segura, porque você pode ter parafusos prendendo a sua peça na máquina, alguma coisa você vai estar usando aí para prender sua peça na máquina. Então essa altura aqui você vai ter que configurar conforme o que você está usando aí para prender a peça. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar. Então vamos lá em definir. Então aqui as definições. Espessura da madeira. Eu estou usando um tarugo de madeira de 16 milímetros, ok? Então no meu aqui está 16 milímetros. O meu ponto zero do X e Y é no centro da peça. O meu ponto zero do eixo Z é no topo da peça. Aqui eu deixo assim, não mexo nada. Aqui embaixo, cotas de segurança. Normalmente eu uso para prender a peça parafusos autotarrachantes, ou eu uso uma pequena morsa que eu tenho aqui de madeira para prender a peça. Então eu não tenho obstáculo nenhum. Então eu coloco apenas 6 milímetros para a máquina fazer o deslocamento sem esbarrar em nada. Ok? Mas se você tiver alguma coisa prendendo a sua peça aí, você tem que usar aí talvez 15 milímetros, 20 milímetros. Vamos supor que você tenha parafusos prendendo a peça aí, parafusos com cabeça aí sobressaindo 5 milímetros. Você vai ter que usar aí de 6 milímetros para cima, para a fresa se deslocar sem encostar em nada. No meu caso aqui não tem nada para ela encostar, ela desloca livremente, então eu deixo 6 milímetros. E aqui embaixo também eu deixo os mesmos 6 milímetros, ok mesmo? Deixo tudo 6. Você pode botar a mesma medida em tudo aqui, tá? 6, 6, 6. Se você quiser 20, põe 20, 20, 20. Então vamos dar OK. Configuro isso aqui. Aqui a posição inicial, que é essa aqui, vai ser X0, Y0. A gente não mexe, dá OK.
Beleza? Agora vamos criar o percurso. Que tipo de percurso que a gente vai usar? O primeiro percurso aqui seria de recorte. Por exemplo, se a gente tivesse que fazer esse recorte aqui, ó, lateral, cortar a peça, a gente faria esse recorte, ou seja, você vai cortar a peça. Não é o que a gente vai fazer, então não é o primeiro. O que a gente vai usar vai ser esse aqui, percurso de preenchimento, porque a nossa intenção não é passar a fresa aqui assim, recortando. A nossa ideia é fazer uma varredura, que é assim, ó, preenchimento, uma varredura de fora a fora, depois afundar a fresa mais um pouquinho, fazer novamente a varredura para criar essa cavidade. Então a gente vai usar esse percurso aqui de preenchimento para esse caso. Beleza. Primeira coisa aqui, cota inicial 0, que vai ser no topo da peça. A profundidade, quanto que a fresa vai descer na madeira para criar a cavidade. Nós vamos fazer uma cavidade com a profundidade de 10 milímetros, que é o suficiente para inserir o celular e ele ficar preso. Eu tenho usado isso aqui na prática, tem dado certo. Normalmente eu uso acima de 8 milímetros. E no caso, como não vou dar 1 grau para tombar o celular, ele vai ser tombado na própria cavidade. Então eu deixo 10 milímetros por 13, beleza? Depois de colocar essa medida aqui, que é o quanto nós vamos colocar de profundidade na cavidade, a gente vai selecionar a ferramenta. Qual fresa que a gente vai usar? Aqui a gente tem vários tipos de fresa. Aqui eu tenho que eu configurei para usar com o meu laser. Aí seria a ferramenta laser. Isso aqui não vem no Aspire, mas é um outro assunto, não está em questão. A gente tem vários tipos de ferramentas. A gente tem aqui as ferramentas para usinagem, né, que é Indy Mills. A gente tem aqui as ferramentas de topo esférico e temos as que são em formato em V, né, que são as V-bits. Então aqui são com a ponta esférica. Vamos selecionar uma aqui só para visualizar. Ó, a ponta dela é esférica. Tá? Vamos selecionar uma dessa aqui agora para visualizar. V-bit tem a ponta em forma de V. Nós vamos usar essa daqui, 5 milímetros. Eu vou usar essa daqui, você pode usar uma outra, não tem problema. De 5 milímetros, correto? Topo reto. Topo raso. Então aqui tem V-bit, topo esférico, a minha topo raso. Caso você não tenha nenhuma dessas, uma ferramenta configurada, igual tenho aqui, o que é bem provável, se você tiver, como você está começando a usar o Aspire, você não vai ter uma ferramenta dessa configurada. Então o que a gente faz? Provavelmente você vai ter as ferramentas originais configuradas em polegada. Eu ainda tenho uma aqui em polegada. Então vamos pegar uma dessa daqui, por exemplo. Então ela está configurada, é uma ferramenta de 2, eu já alterei ela, está em 2 milímetros. Mas vamos supor que ela estivesse em polegadas mesmo, né? Vamos supor que ela estivesse em polegada aí. 2 polegadas. A primeira coisa que você vai ter que fazer, selecionou a ferramenta, você vai vir aqui, ó, copiar. Você vai gerar uma cópia dessa ferramenta. Copiar. Beleza? Então, nossa ferramenta está aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é alterar ela aqui, para você localizá-la depois. Então, você está criando uma nova ferramenta. Criou em copiar, agora ele gerou uma cópia, a gente vamos editar essa cópia. Vamos colocar aqui 5 milímetros. Vamos usar uma fresa com diâmetro de 5 milímetros. Ela é de topo raso. Então, coloquei no título a medida dela para ficar mais fácil localizar. Aqui nós vamos entrar com o diâmetro dela, 5 milímetros. 5 milímetros. A profundidade é o quanto ela vai entrar na ferramenta, na madeira, no material. Quanto ela vai aprofundar no material em cada passo. Como eu estou usando uma saranduba, que é uma madeira muito dura, eu vou
ir fazendo o corte, o desbaste, pouco a pouco. Então eu vou descer só 0,5 milímetros em cada passo. 0,5 milímetros. O avanço aqui é o quanto, quando ela se deslocar para a lateral, para fazer a varredura, quanto uma passada vai sobrepor a outra, que eu posso alterar. Por exemplo, aqui está 40%. 40% de 5 vai dar 2 milímetros. Se eu colocar 50%, o que não é recomendável, vou colocar aqui 50, só para você ver a diferença. Passou para 2,5, porque 50 de 5 dá 5. O ideal é usar 40% ou menos. Se eu colocar 30%, já caiu para 1,5 o avanço. Ou seja, a broca, quando deslocar para a lateral, ela vai deslocar 1,5 milímetros. Se eu colocar 40, ela vai deslocar para cá 40 milímetros. Porque se você deslocar o comprimento todo da broca para cá, na passada, ficam linhas de falha. Fica aqueles linhas, aqueles monte de risco. Não é o ideal, é transpassar no máximo 40%, ok? Beleza, então aqui eu configurei para milímetro, botei o diâmetro, coloquei aqui a profundidade, quanto eu quero a broca profunda na madeira em cada passo. Aqui a velocidade de rotação, não vai alterar muito, porque isso aqui a gente não vai, só se você for colocar para alterar automaticamente a rotação do espíndolo. Mas aqui deixa do jeito que está. Aqui é a velocidade de avanço, a velocidade com que a máquina vai deslocar a fresa na madeira. Então eu deixo aqui 100 milímetros por minuto. Então lembrando, a gente criou uma cópia de uma broca, está editando. Eu vou até mudar aqui em de 1000, colocar um T aqui, só para eu saber qual que é. Você coloca o nome aí conforme você quiser, só para eu saber. Então eu vou aplicar. Vou aplicar primeiro para salvar as alterações. Apliquei. Aí ela criou aqui, ó, a minha nova broca, em de 1000T 5 milímetros. Como eu vou usar essa daqui, vou dar OK. Então já apareceu aqui, ó, ferramenta em de 1000T 5 milímetros. Beleza? Então já coloquei a ferramenta. O resto aqui você coloca como está aqui, contorno, subida, não mexe mais nada. Agora nós vamos acionar calcular para que o programa faça os cálculos necessários e gere o percurso. Quando gerar o percurso, você vai ver que ele aparece aqui, ó. Então vamos voltar lá, vamos mandar calcular, ele vai gerar o percurso, vai aparecer lá dentro do desenho, calcular. Ah tá, esqueci de selecionar. Tem que estar selecionado aqui. Agora, com ele selecionado lá, eu mando calcular. Olha lá, gerou o percurso. Agora, conforme eu disse, estou na visão 3D. Ele pulou automaticamente para a visão 3D. Aí agora eu vou mudar aqui, que eu gosto de visualizar nesse ângulo aqui. Então, apareceu aqui embaixo o percurso. Preenchimento 1. Eu vou mudar esse nome aqui do percurso. Mudar nome, clico em mudar nome, tá? Então seleciono ele aqui, clico com o botão direito, cliquei com o botão direito, tem várias opções aqui, inclusive a opção de eliminar. Se eu clicar em eliminar, ele vai para o lixo, aí eu tenho que criar outro. A minha intenção é mudar o nome. Vou mudar o nome, vou escrever, vou nomear ele como slot 13 por 10 milímetros. E a fresa que eu vou usar é de 5 milímetros. Eu gosto de colocar aqui também. Beleza, cliquei fora só para sair a seleção. Então já renomeei. Agora o programa ele me dá a opção de simular esse corte aqui, para eu ver se vai ficar conforme eu queria. Então, se eu tirar esse tique aqui, ó, some o percurso lá, visualização. Marquei aqui, ele aparece lá. Agora eu venho aqui, ó, simular o percurso selecionado. Clico aqui, ele vai simular o corte e a gente vai poder ver se a peça está ok. Nosso projeto está ok. Então vê aí a broca cortando, aquilo que eu falei, ó, ela transpassa 40% quando desloca na lateral. Mais outro passo,
vai dando passo por passo até chegar nos 10 milímetros. Ela vai aprofundando de 0,5 a 0,5 e fazendo a varredura lateral, sempre transpassando 40%. Aqui fica fácil de entender aqueles 40% que a gente configurou lá quando criou a nova fresa. Ó, ela chega 40% para o lado, ó, passou 40%, ó, passou 40%, ó. Ela não joga 100% aqui, ou seja, seria 5 milímetros, ela joga 2 milímetros só. É isso daí, quando chegar nos 10 milímetros de profundidade, aí está concluído o trabalho. Veja bem aquilo que eu falei. Se eu não tivesse colocado para transpassar aqui, em vez de 45, colocado 48, aqui ia ficar um cantinho arredondado, que a broca ia chegar aqui no 45, ia fazer isso aqui, depois aqui ia fazer isso, ia ficar arredondado. No nosso caso aqui, ela passou para fora, o arredondado ficou fora da peça. Ok? Então agora, para concluir essa etapa aí, concluir esse vídeo, nós vamos gravar o percurso. Então vamos voltar lá em percurso. O que nós temos que fazer? Dá 2 cliques em cima do percurso, porque a gente está aqui na tela de simulação. Dá 2 cliques. Isso é normal, sumiu daqui. A gente vai clicar em fechar. Fechou. Mas o percurso está aqui, ó. A gente marca ele. Agora a gente vai aqui, olha. Guardar percurso. Porque já foi gerado o percurso. Quando a gente clicar em guardar percurso, ó, vamos clicar. Ele me deu a opção de guardar percurso para eu escolher o formato de arquivo pós-processador. Eu tenho várias opções de formato de arquivo aqui, mas eu uso essa daqui, ó, .tap, G-Code, que eu preciso enviar para minha máquina, é o G-Code, G-Code.tap. Esse é o formato que eu uso e recomendo, que funciona legal, vocês podem confiar. Então, G-Code.tap. Guardar percurso, eu clico aqui agora, ó. Ele vai enviar o arquivo, já clico aqui, ó, guardar percurso. Então ele me dá a opção para escolher onde eu vou guardar. Eu já vou guardar nessa pasta mesmo, onde está todo o meu projeto. E aqui o nome do arquivo ele já trouxe, o nome que eu coloquei lá, por isso que eu já renomeei lá. Então salvar. Muito bem, vou sair desse percurso aqui. Vamos voltar ao nosso desenho aqui. Agora vamos conferir se gerou o arquivo. Vou lá na minha pastinha, onde eu estava, essa pasta aqui. Aqui, sair dessas imagens aqui, vamos lá, tinha suporte. Então, olha aqui. Aqui eu tenho... Ah, e um detalhe, você tem que salvar o projeto, né? Aqui, ó, você tem que vir aqui, ficheiro. Desde que você começar o trabalho, você tem que vir guardar como. Você dá um nome para o seu projeto e manda salvar. Sim. Então, vamos lá na pasta. Eu tenho o meu projeto salvo. Olha lá, projeto Vetric Aspire, né? Formato do arquivo. E aqui o G-Code foi gerado. O G-Code do corte do slot. Está todo gerado aqui. Entendido? Nosso arquivo está aqui. Bem, então, por esse vídeo é só. Nós vamos parar aqui que o vídeo está ficando muito longo. E no próximo vídeo a gente vai inserir o desenho da guitarra. Ok? No próximo vídeo vamos inserir a forma da guitarra. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam para motivar a gente aí a fazer o próximo vídeo, ok? Um grande abraço aí, até a próxima.